Então, voltamos aqui para falar sobre os tipos de dados. Então, a gente falou sobre variável na última aula e hoje a gente vai falar sobre os tipos de dados. Imagina aqui que a gente criou essa variável x e a gente atribui um valor para ela, como a gente fez na última aula, um valor qualquer, por exemplo, avenida, e a gente pôs aqui, entre aspas, esse valor. A gente acabou de criar uma variável do tipo texto. Sempre quando a gente usa aspas duplas ou aspas simples para atribuir um valor a uma variável, a gente está criando um tipo texto que a gente chama esse tipo de dado é string, e é o que a gente usa, o padrão em inglês, no linguagem Python. Então é diferente a gente criar, por exemplo, vamos imaginar que eu crio a variável número e mando para ela 10. Mas se a gente cria outra variável aqui, vamos criar a variável número 1 e a variável número 2 aqui, e atribuir valores para ela, vamos atribuir um valor assim. Essas variáveis, embora aparentemente tenham valores iguais, são diferentes para o Python. A primeira variável, como eu já disse, ele vai interpretar ela como uma variável do tipo string, ou seja, tipo texto, e a segunda variável ele vai interpretar como um número inteiro. Então, tanto que a gente fazer aqui é um tipo numérico se a gente mandar aqui imprimir. Vamos mandar ele imprimir e ver que cada um dos casos vai sair. No primeiro caso, tá, ele concatenou, ele juntou as duas variáveis, no caso é a mesma variável, mas ele duplicou o valor das duas variáveis, juntando uma depois da outra. Na verdade, imprimiu aqui o texto 1010. Na segunda, como é um inteiro, ele foi criado como um inteiro, ele vai somar, vai fazer exatamente o cálculo matemático da variável. Outro tipo numérico que a gente tem, a gente pode criar outro tipo numérico. Tipo float é o tipo do ponto flutuante que se fala, mas nada mais é do que um número decimal. Então, para a gente criar um número decimal, a gente usa esse símbolo aqui. Em alguns casos, vai fazer toda a diferença. Você está vendo quando eu imprimo aqui o 20 já, como eu criei um ponto flutuante, ele sempre vai ter esse ponto zero. Ponto zero significa vírgula zero, porque aqui usa o padrão de inglês, que o inglês sempre usa o ponto para fazer a casa decimal. Então, significa que esse é um valor decimal. Uma forma da gente entender bem como funciona isso, a diferenciação, é a gente fazer uma divisão. Vamos imaginar, então, vamos imprimir aqui, vamos criar. Toda vez que a gente divide um número em programação, ele vai criar um número. Por exemplo, a gente vai imprimir aqui número 1 dividido por 2. Vamos pôr ele aqui como sendo 11. Aqui. Ele vai transformar em algo do ponto flutuante. Então, ficou 5,5. Então, ele fez o cálculo matemático aqui. Então, depois a gente vai trabalhar mais aqui. Esse é o símbolo de divisão, programação. Ficou 5,5. Ele criou o valor float. Outro tipo de dados que a gente pode ter em Python são os tipos booleanos. Ele pode ser falso, false, claro, escrito em inglês, e verdadeiro. Então, ele pode guardar só apenas dois números, falso ou verdadeiro, true ou false. E ele é muito útil, tá? Ainda mais quando a gente faz a comparação de valores. Além desses dados, claro, os tipos de dados, 28 tipos de dados que a gente vai entender no futuro, mas para começo, conversa, para iniciar devagar, esses quatro grupos, esses quatro tipos já são suficientes para a gente fazer muito trabalho, a gente já fazer muitas operações e entender bem como funciona isso na programação. Um abraço, até a próxima aula.